Seja bem-vindo ao nosso canal Conectado por Deus. Para nós é uma honra ter você aí do outro lado, assistindo e conhecendo o nosso canal. E nós iremos levar até você a palavra de Deus, uma mensagem poderosa, algo que Deus nos revelar, nós iremos levar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, vai ser uma benção, hein? Estamos aqui hoje com um convidado especial, Júlio. Fala, Júlio. É um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos poderosamente. Tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo precioso para a sua vida e o Senhor vai nos ensinar muitas coisas aqui. É um prazer. Isso aí. O Júlio, nós convidamos ele aceitou a proposta, né, Júlio? Para nós é uma honra, né, da parte do Senhor. Estamos muito felizes de você estar participando do nosso canal Conectados por Deus. E conta um pouco como foi sua infância, como, como você se converteu, quantos anos você se converteu. Carlos, a minha vida foi assim. Desde pequeno eu sempre soube que Deus teve um propósito na minha vida. Passei por muitas dificuldades, como muitas pessoas passaram, mas eu sempre sabia que havia algo maior na minha vida, que havia algo de Deus na minha vida. Eu sempre tive visões, sempre senti a presença de Deus, mas não sabia o que era ainda, né? Sim, isso foi com quantos anos? Isso por volta dos 12 anos de idade, eu já comecei a perceber que tinha algo diferente na minha vida, que eu era diferente dos demais garotos naquela época, Com 12 anos já senti esse chamado, com né? 12 anos. É muito forte. 12 anos. 12 anos é 12 uma criança, né? Verdade, Mas quando Deus quer usar, né? Não importa a idade, né? é verdade, Deus revelou, né? é E como que verdade. foi essa experiência? Passado o tempo desses 12 anos para frente, né, eu conheci a minha esposa, né, que hoje é minha esposa, Daniela. A gente começou a namorar por volta dos 15 a 16 anos, onde ela me levou para a igreja pela primeira vez, que eu entrei numa igreja. E ali, quando ela me levou, eu entreguei minha vida para o Senhor e fui buscando a Deus da forma que se ensinava na igreja. Foi onde eu tive uma experiência tremenda com o Senhor, que eu fui batizado com o Espírito Santo e tinha ali uns irmãos cheios de Pentecostes, uns irmãos cheios de fogo, que me levaram para o monte, onde eu recebi o chamado de pregador da palavra do Senhor. Isso. E quanto tempo você ficou desviado, assim, até você conhecer o Senhor, assim, quando você sentiu o chamado de Deus, 12 anos? Você não começou a namorar com 15, Isso. né? E quando você se converteu mesmo, se entregou sua vida ao Senhor, ali foi quantos anos? E até quando foi dos 12 aos 15, e dos 15 até os 19 anos. Com 19 anos, eu já comecei a pregar. Começou novo, né? Deus já Comecei a pregar. é muito forte. Comecei a pregar em pequenos cultos. Na verdade, eu comecei a pregar no monte. Eu queria que você contasse para mim aquele ponto, aquele trecho que você me falou sobre quando Deus começou a te usar. Quando Deus falou com você lembra? Lembro. Foi assim, como eu te falei, sempre soube que havia algo maior na minha vida, né? Não. Sempre soube desse chamado. E uma das experiências também que eu te contei, que eu queria contar também aqui hoje, foi no meu batismo com o Espírito Santo. Isso. Foi quando eu estava buscando tremendamente na igreja, só que eu não recebia. Enquanto os outros jovens estavam cheios do Espírito Santo, eu não recebia. Mas eu fui para casa indagado com aquilo e falei, eu quero o Espírito Santo. Se todo mundo recebe, se é uma promessa, eu quero essa promessa e quero receber. Tão novo, né? Tão novo. Mas a sede era imensa, a sede era muito grande. Porque eu queria saber o que eles estavam sentindo, o que eles estavam recebendo, aquela manifestação que estava sobre eles. Porque eu ouvi um grande pregador dizer que quando a pessoa era batizada com o Espírito Santo, ela se transforma em outra pessoa. Então eu queria ser transformado em outra pessoa. Foi quando eu busquei pela madrugada e por volta de 4 horas da manhã, eu deitado na minha cama, eu havia orado, buscado ao Senhor e falei que Ele me batiza porque eu quero ser batizado. Por volta de 4:30 da manhã eu levantei rajando em língua estranha e ali, a A, partir daquele momento, acabou. a presença maravilhosa. Maravilhoso, assustei a casa inteira. O Espírito desceu, Desceu, encheu. bem assim.
Foi muito forte. E depois desse dia, o Senhor começou a usar tremendamente, você foi se amando mais a Deus, né? Mais próximo. Como que Verdade. foi essa experiência? Foi muito boa? Depois desse dia, teve um jovem também que marcou a minha vida. Por isso que eu falo a importância de você acompanhar uma pessoa, né, recém-chegada na igreja. Teve um jovem que ele foi na minha casa, eu me lembro até hoje, sentou na minha cama, do meu lado. Ele leu a Bíblia para mim de Gênesis a Apocalipse picada, mas ele leu para mim e me apresentou. A partir daquele dia eu me apaixonei pela palavra do Senhor e disse, eu quero ser um pregador do Evangelho. E a partir daquele dia eu comecei a pregar. Igual eu te falei, em pequenos grupos, comecei a ensaiar no monte as minhas pregações e onde Deus foi alavancando meu ministério dali para frente. É muito Deus, quando ele quer fazer algo, né? É muito tremendo, né? O Verdade. amor dele é imenso, né? Dentro da gente. É muito interessante esse testemunho seu. Eu queria que você trazesse, né, uma palavra para nós, para quem está vendo também, para que o Senhor possa, né, abençoar quem está no lar. É um alimento, né, de Deus. Aquilo que Deus derramou na sua vida, eu queria que você derramasse, né, ser usado na vida do povo. Amém. Hein? Carlos, aqui interessante o que essa palavra está no meu coração há muito tempo. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E eu queria também colocar um pequeno tema, porque o tema ele faz a diferença para marcar. E o tema que eu queria colocar nessa palavra é em cima do muro. Porque o que acontece? Hoje em dia, as pessoas estão muito em cima do muro. Não só hoje em dia, mas também naquela época de Salomão. Quando Salomão ele vai dizer assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Salomão estava orando, ele estava em uma oração, ele estava apresentando a Deus a casa que ele havia construído para o Senhor, que era o templo de Salomão. E quando ele está orando, e Deus vai responder para ele, vai dizer, se o meu povo, quando ele fala o termo se, é um termo de escolha, não é verdade? Sim. E nós sabemos que a escolha, ela faz toda a diferença na vida de um ser humano, sim ou não? Verdade. Porque a escolha, ela vem desde Adão e Eva. Quando Eva estava no jardim do Éden, e ela teve um encontro com a serpente apresentou para Eva aquele fruto, ela teve a escolha de comer o fruto ou não é verdade? Justamente, vai ter duas escolhas. Duas escolhas. Então a escolha vem desde ali. Ela escolheu comer e outra coisa, além dela escolher comer, ela levou para Adão. E Adão também teve a mesma escolha. A escolha que Adão teve de obedecer ou não obedecer. Porque, na verdade, o mandamento não era para Eva, era para Adão. Mas o que Adão fez, ele teve a escolha de comer. Então, esse se, Deus vai colocar ele na nossa vida todos os dias. A escolha que nós temos. Se o meu povo, e o mais interessante é que Deus vai falar com o seu povo. E quem era o povo do Senhor naquela época? O povo de Israel, a nação escolhida. Eram os escolhidos do Senhor. Deus estava falando para o seu povo, como Deus está falando para quem está nos assistindo agora. Deus está perguntando se o meu povo, o povo do Senhor, quem é o povo do Senhor? O povo do Senhor é aquilo que a Bíblia vai dizer, aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que obedece os seus mandamentos, aquele que busca a sua face, aquele que se desvia do mal, aquele que honra o pai, mãe, aquele que honra a sua mulher, a sua esposa dentro da sua casa. Tudo na nossa vida depende de um si, de uma escolha. Amém? Amém. E ele vai dizer também, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha que interessante. O interessante é que Deus, ele precisa que nós chama pelo nome dele. Interessante, né? É interessante, porque quando você chama pelo nome do Senhor, você está chamando alguém que é maior do que você. Uma identidade. Uma identidade. É como um filho, você tem criança em casa, você sabe, quando o seu filho te chama é porque seu filho quer alguma coisa, não é verdade? Verdade. E se ele quer alguma coisa, essa coisa que ele quer é porque ele não consegue, não é verdade? Justamente. E quando é uma coisa que ele tem muito interesse para ele, o que ele faz? Ele começa a gritar, ou clamar, ou chorar, ou dar birra. E quem aguenta, né? E quem aguenta, né? Aquilo vai zoando no ouvido, até você
atender. Atender, é interessante. Então, Deus estava dizendo para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então Deus queria que o povo fizesse o quê? Gritasse por Deus, chamasse por Ele. Como eu falei, o povo está muito em cima do muro. O povo parou de chamar por Deus, parou de clamar pelo Senhor, parou de buscar a presença de Deus. E como eu tenho estudado muito a palavra do Senhor, e de Gênesis até Apocalipse, desde o passado até agora, o que Deus mais pede? Me adore. Me adore. Só adore. Justamente. Por quê? Porque Deus quer que nós o adoramos? Porque Deus quer a nossa atenção. E ele tem ciúme, né? Com da certeza. gente, né? É por isso que todas as vezes Deus vai sempre dizer, me adore, me busque, me chame. Busque a minha face, chama pelo meu nome, clama e eu te responderei. Bate porque eu vou abrir a porta. Me chama. Então, quando Deus está falando isso para Salomão, Deus estava dizendo, mas o meu povo ele tem que se humilhar, agora que chama atenção. Porque Deus quer que o povo se humilhe. Só que a geração de hoje em dia, Carlos, não quer se humilhar na presença de Deus mais. Justamente. Eu estava esses dias pensando, Júlio, achei bem interessante essa parte que você está falando. Muitas das pessoas acham que se humilhar, quando falam, pessoas que se humilhar, os humilhados serão exaltados. Não é essa forma que a palavra nos diz. É se humilhar para Deus. Isso. Né? Não é os humilhados serão exaltados. O povo entende muito errado sobre essa palavra. Né? É humilhar para o Senhor, que Ele te exaltará. Nossa, então num assunto interessante. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Sim. Ela se humilhou. Ela se humilhou para quem? Para Deus. Forte. Porque quando você se humilha para Deus, sabe o que acontece na nossa vida? Você está falando, Ele é maior, Ele pode, Ele tem domínio. Ele é Deus. Eu estou me humilhando para Ele, sabe o que eu estou fazendo? Eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Você está dizendo, Ele tem, Ele pode e Ele é. E Ele cuida de mim. Aí o que aconteceu? Saiu o poder. Sabe por que a nossa geração hoje em dia perece? A nossa geração de adolescentes, eu converso muito com a minha filha de 15 anos e o meu filho de 12. Eu falo, filhos, vocês não têm a presença de Deus porque vocês não aprenderam a se humilhar na presença de Deus. Porque quando você se humilha na presença de Deus, você larga de seguir fulano, seguir ciclano, beltrano, e você começa a seguir o Senhor. Quando Jesus estava passando na terra, o que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia, segue, vem. É o que Deus está dizendo para todos nós, vem, só seguir. Só segue, né? Só vem. E é um Deus que cuida, um Deus que quer nós perto, né? Ele nos guarda, nos protege. Carlos, Deus é pai, não é padrasto. Justamente. Olha o que ele falou, se o meu povo se humilhar e orar e buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai ouvir. Mas primeiro tem que se humilhar, tem que se arrepender, tem que se converter dos seus maus caminhos. Aí que ele vai ouvir. Tem um processo. Tem um processo. Existe um procedimento nisso tudo. E ele fala também que nos últimos tempos o amor se esfriará, né? É verdade. E agora imagina, com essa palavra você trazendo para nós, se meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar. Agora imagina quando acabar o amor. Com o amor já está difícil. E se quando acabar? É isso que Deus estava dizendo. E o interessante é que nesse pedaço, nessa história, nesse contexto, Salomão estava inaugurando um templo para Deus. 7 anos construindo um templo. 7 anos. 7 anos fazendo o melhor para Deus. E na história vai dizer que nesses 7 anos, demorou 7 anos para se construir um louvor a Deus. Um louvor a Deus. 7 anos. 7 anos, um homem chamado Asaf, da tribo de Arão, ficou 7 anos elaborando, buscando, fabricando um louvor para Deus durante 7 anos. Era um louvor santificado para Deus. Quando eu olho para a geração de hoje, com esses louvores de hoje, com as músicas atuais de hoje, eu vejo que o povo perdeu muita essência. É por isso que o avivamento hoje ele é difícil de ser encontrado.
É por isso que Deus chama a nossa atenção nessa palavra hoje. Deus precisa de um avivamento, Deus precisa de fazer algo, mas primeiro tem que ter uma renúncia. Se não houver renúncia, não tem como Deus ouvir. Justamente. É a mesma coisa o nosso filho, como a gente estava falando. O nosso filho chama. Você vai atender o seu filho, às vezes você vai atender, você vai dizer, eu vou atender, vou esperar um pouquinho porque ele ainda não mereceu. Vou esperar, eu vou deixar ele chorar, vou deixar ele fazer birra porque ainda ele não merece. Só que depois de um tempo você vai perceber que você vai ceder. Por quê? Por causa do amor. Por causa da necessidade de um pai atender o pedido de um filho. Está entendendo? Estou entendendo. É por isso que Salomão, após fazer essa oração, Deus veio e trouxe para dentro de Israel um poder sobrenatural. Foi aonde a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa, de tal forma que nem o sacerdote, nem os levitas, nem os reis, ninguém conseguiu ficar de pé, porque Deus ouviu a oração de Salomão. É muito forte, muito forte. É muito forte. O que me chamou a atenção também, né? 7 anos é muita coisa. 7 anos. Hoje, né? Pessoas não aguentam esperar uns 5 dias, né? Não busca Deus por 5 minutos. Orar 5 minutos é tempo demais. É tempo demais. E o que nós precisamos é o quê? Largar um pouco do que nós estamos fazendo e buscar a presença do Senhor, né? Dedicar mais ao Senhor, ouvir mais a voz do Senhor, para que Ele venha derramar um novo avivamento. É verdade. É o que está precisando nesses últimos, né? Nessa geração onde que tá, o caos lá vai se levantando. E nós podemos ver também, podemos perceber que nós estamos também próximo ao fim, né? Estamos vivendo o apocalipse hoje. Tantas guerras, filhos contra pai, pai contra filhos, coisas absurdas estão acontecendo. Então, se hoje a gente não tiver conectado, tiver focado no Senhor e deixar com que Ele venha cuidar de nós, né, vai ser muito difícil. Né? É verdade. E eu quero encerrar aqui que no final do versículo Deus fala assim, ó, então eu sararei a sua terra. Amém. Olha para você ver o que Deus vai fazer. Deus vai sarar a terra. E todos nós sabemos que nós viemos da onde? Do pó. Do pó. Da terra. Da terra. Existem muitas pessoas que estão machucadas, marcadas. Existem muitas pessoas que estão feridas. Pessoas que estão flageladas por passado, marcas, pessoas que foram machucadas no passado, então essa terra está ferida. Mas a Bíblia diz que Deus vai vir sarar a terra. Então o importante de hoje, com essa palavra, o nosso intuito hoje, para quem está nos ouvindo aí do outro lado, é que você faça uma escolha. E faça a melhor escolha hoje, escolha buscar a Deus. Estamos aqui iniciando, né, esse projeto lindo e maravilhoso, né? E conectados por Deus já fala tudo. A conexão com Deus é o projeto que dá o início ao fim. Quando você conecta uma tomada e ela pluga em outro conector, ela vai transmitir o que? Ela vai trazer uma corrente. Ela vai se conectar e essa corrente vai se passando. Ela só pode parar de passar depois que você arranca. Então que você hoje venha ficar conectado com Deus e que você faça a melhor escolha na sua vida. Busque o Senhor a todo tempo. Busque a Ele. A glória de Deus vai encher sua casa e sua vida será transformada. Em nome de Jesus. Amém. Para nós é uma honra, né, ter você aqui. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. O Júlio, nosso convidado, né, irá voltar mais vezes para trazer a palavra do Senhor. E que Deus te abençoe. Amém.